E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, vamos falar sobre filosofia. Vamos falar como surgiu, qual o significado do termo e quem foram os primeiros filósofos a se debruçar sobre essas questões humanas, né? Nossas primeiras aulas de filosofia, a gente já discutiu bastante isso, né? Que a filosofia, ela nasce com quem? Com os gregos, ela nasce na Grécia, exatamente. Inclusive, os primeiros filósofos que se tem notícia são os matemáticos, né? Na verdade, o primeiro filósofo que a gente tem notícia é o filósofo Tales de Mileto. E também Pitágoras, que é o pai da matemática, né? Então, esses filósofos gregos, eles começaram a questionar, né, a relação entre o homem e o universo, né? Como se dava essa relação. E a partir desses questionamentos, eles criaram teorias que até hoje servem, né, para explicar, né, algumas questões que a gente tem a respeito do universo, do homem e da relação do homem com o mundo à sua volta. Bem, a gente já sabe que a filosofia, ela surge ali, né, com os gregos, mais ou menos, gente, no século V a.C., tá? Bem, e esse termo filosofia, o que significa afinal? Bem, a gente tem a junção de duas palavras gregas, né, que é o philos mais sofia, sofia, né, no caso. Essas palavras, gente, philos, isso daqui significa amor, mas na verdade não um amor sensual, é um amor fraternal, né? O que significa isso, professora? Amor fraternal, gente, é um amor entre irmãos, tá? E Sofia significa conhecimento, né? Inclusive a palavra sofistas vem desse termo grego aqui, Sofia. Então, filosofia, esse termo significa o quê? É um amor pelo conhecimento, mas não é um amor sensual, é um amor fraternal, um amor de respeito, né, pelo conhecimento. É um amor que tem uma relação de irmandade com o conhecimento. Então, a gente já viu como surgiu a filosofia, né? Na verdade, né, a sociedade grega era uma sociedade muito propícia, né, por conta das artes, da poesia, da literatura e também dos mitos, né? Esses mitos, gente, fazia parte da literatura oral, tá? Da cultura grega. Então a gente vai falar um pouquinho da relação entre a filosofia e os mitos, tá bom? Bem, o mito, ele era considerado uma história, né? Uma história que era sagrada, porque afinal de contas contava, explicava, né, de forma lúdica a relação entre o homem e o universo que o cercava. E também explicava a origem dos deuses, por isso que para os gregos os mitos são sagrados, tá bom? Bem, o fato, né, do narrador de escolher, né, essas histórias que narravam o caráter das pessoas, né, a trajetória dos deuses, é, essa, essa relação entre os homens e os mitos foi muito importante para o surgimento da filosofia, gente. Vocês percebem que os mitos, eles são utilizados até hoje para explicar, por exemplo, alguns comportamentos psicológicos, como o complexo de Édipo, de Electra, né? Ou narcisismo, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Então, todos esses comportamentos, né, eles são descritos a partir dos mitos que nascem com os gregos, né, em Atenas. Então, por que que os mitos são tão importantes para a filosofia? Porque eles diziam, né, de uma forma lúdica, né, como o homem pensava ser o mundo. Então, por exemplo, eu tenho um mito que explica a criação dos mares, por exemplo. Então, é o homem tentando explicar, né, de uma forma muito criativa, algumas coisas que ele talvez não compreendesse profundamente. Então, a filosofia é muito importante porque os mitos, eles sempre questionaram o mundo. Eles sempre foram histórias sagradas que buscavam compreender o mundo, o homem e tudo que era relacionado com o homem e o universo. Então, se a gente parar para analisar, né,
a Grécia, ela tinha todos os fatores para o surgimento da filosofia, né? Em primeiro lugar, os mitos, depois a polis, né? Que era o lugar onde as pessoas se reuniam para conversar, para discutir, para recitar poemas, para cantar, né, canções. Então, tudo isso foi muito importante para o surgimento da filosofia, né? Então, a gente falou um pouquinho do surgimento da filosofia, o significado da palavra, falou um pouquinho da relação da filosofia com os mitos, e agora a gente vai falar dele, né, que foi um filósofo super importante. Afinal de contas, o legado que ele deixou foi um legado escrito. Apesar de ter sido discípulo de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, Platão, gente, ele foi importantíssimo para a filosofia, porque ele deixou o legado todo registrado, né, através dos discursos famosos, né, que compõem o livro A República, tá? E nesse livro A República, desses discursos, né, tem lá o famoso mito da caverna, tá? A gente já falou bastante sobre esse mito da caverna, tá? Mas a gente hoje vai recapitular um pouquinho o que significa esse mito da caverna e o que é a teoria das ideias, né, que foi criada por Platão. Bem, a gente sabe que o mito da caverna é uma alegoria, né? É uma história que foi criada por Platão para representar o homem, né? E a sua relação, né, com a razão, o raciocínio. Então, ele representa esse homem como sendo alguém que a sua razão é baseada nas sombras que são projetadas na parede para ele, né? Então, por isso, essa teoria das ideias, né, é um conceito, né, que ele criou para quê? Para dizer que a realidade, gente, é feita toda de formas abstratas, tá? Ou seja, são as sombras, né? Que, na verdade, essas sombras que a gente só pode alcançar, né? Acessar esse mundo das ideias com a razão, tá? Então, o verdadeiro conhecimento, ele é acessado a partir das nossas ideias. E que essas ideias são sim projeções, né, formas abstratas. Apesar de abstratas, são substanciais, porque são importantes para a produção do nosso raciocínio. Então, gente, segundo a teoria platônica, as ideias, né, que são abstratas, seriam dotadas de um maior grau de realidade e não esse mundo material. Ele é mutável, né? Ele é conhecido por nós apenas através das nossas sensações, tá? Então é importante a gente entender isso, né? O que são as ideias para Platão, o que é essa teoria das ideias e, né, quais são as simbologias que são criadas a partir desse mito da caverna, tá bom? Gente, eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Aqui tem um pouquinho do que são as primeiras 3 questões do nosso simulado e espero também que sirva de ajuda para vocês, né, organizarem o estudo de vocês para fazer a avaliação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e bom estudo.